Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, aqui no Novo Canal, como sempre, com a companhia e comentário do Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Doutor, hoje continuamos a falar dos seguros de saúde, tal como no programa anterior, ou não? Olhe, não. Vamos ter de trocar as voltas, porque realmente eu estava preparado para continuarmos com o tema da semana anterior, dos seguros, das seguradoras, dos sinistros, dos sinistrados. Só que por falar em sinistros, como você sabe, faz hoje exatamente 8 dias que se verificou um acontecimento na vida nacional que levou a um agravamento súbito e significativo do estado de saúde dos portugueses em geral. Qual foi? Isto são, a decisão instrutória sobre o processo de Operação Marquês do doutor juiz Ivo Rosa, que pelos vistos levou a que houvesse realmente uma epidemia de crise de falta de ar, de ansiedade, de depressão, de ataques de pânico, picos de hipertensão arterial, ataques de azia e por aí fora. Toda uma panóplia de casos agudos de saúde. Graves de saúde, exatamente, e agudos. De maneira que sabe que eu senti-me na obrigação de tentar ajudar os telespectadores a tentar ultrapassar mais esta crise, de maneira que vamos mudar o assunto. Ora bem, Muito bem. Sim, diga. Muito bem, prossiga. Olha, como você compreende e pode entender, eu não vou aqui de maneira nenhuma fazer comentários acerca das razões ou falta delas das decisões do Dr. Ivo Rosa, em primeiro lugar porque isso seria completamente por fora da temática dos nossos tempos de saúde e por outro lado porque eu também não tenho formação judicial. Aliás, quero dizer que nesse aspecto eu sinto-me particularmente fragilizado porque sabe que eu sou a ovelha negra da família. E o que é que eu quero dizer com isto? É que na minha família são todos licenciados em Direito. O meu pai foi magistrado e imagino que até a minha mãe, cuja primeira licenciatura foi farmácia e que aliás foi a área profissional que ela sempre praticou toda a sua vida, quando o meu irmão mais novo, que foi para a Faculdade de Direito, ela decidiu acompanhá-lo e formou-se em Direito. De maneira que me compreende, não é por aí que eu quero ir. Por outro lado, os 44 anos de experiência profissional que eu já tenho, ainda por cima potencializados pelos acordos que eu tenho com a ADSE há mais de 30 anos e também tinha com os defuntos serviços sociais do Ministério da Justiça, fizeram com que eu tenha toda uma série de histórias realmente dá-lhe uma bagagem diferente. Exatamente. De maneira que, olha, eu achei que poderia ser útil partilhar com os telespectadores uma das histórias que eu considero mais significativas passadas comigo, naturalmente, e que é significativa de como muitas vezes as coisas se passam nestes meios, e eu acho que isto pode ser útil para ajudar as pessoas a tentarem metabolizar estes acontecimentos e diminuir, pelo menos de algum modo, as crises de ansiedade. E partindo de imediato para a história, o que se passou foi o seguinte. Como você compreende, eu sendo ortopedista, um grande número de doentes que me procuram é por causa de dores nos membros inferiores. Dói-lhes as pernas, de maneira que há que ir ao ortopedista. Só que um número significativo desses doentes não tem nenhuma condição relacionada com a ortopedia. Muitas vezes são situações reumáticas, neurológicas, de insuficiência vascular, seja arterial ou venosa, muitas vezes misturadas. Nós, por exemplo, temos o caso da diabetes, como sabe, é infelizmente uma doença prevalente na sociedade portuguesa e com tendência sempre a aumentar e que dá as chamadas neuropatias diabéticas, dá, portanto, as insuficiências vasculares periféricas, que naturalmente causam dores nas pernas e nós defrontamos com esse tipo de doentes. De maneira que eu, durante muitos anos, tive no meu consultório, no meu armamentário, uma máquina que era um Doppler portátil e que me permitia fazer uma avaliação sumária do estado da circulação arterial dos doentes. Portanto, eu fazia-lhes o exame e depois ele ou dava normal ou havia suspeitas de realmente haver alguma insuficiência e, nesse caso, naturalmente, que aquilo que eu faria era referir a pessoa, portanto, aos colegas da especialidade da cirurgia vascular. Naturalmente que essa máquina não foi de graça, nem sequer barata, e eu cobrava-me para fazer esse exame. E na altura eu levava pela execução do exame a fabulosa quantia de 6.500 escudos
Isto ainda se passou no tempo dos escudos, o que, como você sabe, corresponde a qualquer coisa como 32,5 €. De maneira que um dia eu fui consultado por uma senhora que veio acompanhada pelo filho, que não se identificou, nem tinha nada que o fazer, eu não iria alterar em nada aquilo que fiz, tivesse ele identificado. Eu dei-lhe a consulta, fiz-lhe o exame, era uma senhora já de uma certa idade, obesa, creio que também diabética, de maneira com todas as características de poder sofrer de uma insuficiência vascular. No final, portanto, o senhor saiu, a senhora saiu, pagou, e até aqui tudo bem, só que eu, umas semanas depois, uma semana mais ou menos depois, recebi um fax, que naturalmente foi parar, portanto, acima da mesa do meu pessoal administrativo, o que é sempre simpático, do Tribunal Judicial de uma comarca do Distrito do Porto. E o que o fax dizia, eu vou passar a ler sumariamente as partes mais importantes. Isto veio datado do já longínquo ano de 2000, isto passaram 21 anos enquanto o diabo esfregou um olho, e fundamentalmente diz o seguinte: no dia 21 de julho deste ano, a minha mãe foi a uma consulta de ortopedia. Em virtude do acordo com a ADSE, deveria ter pago apenas 800 escudos. Como sabe, isto corresponde mais ou menos a 4 €. Repare que isto reporta-se a setembro de 2000. Em abril de 2021, os doentes ainda pagam pela mesma consulta de ortopedia 3,99 €. Quase o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor ou menos. Mas nós, por menos acaso, um cêntimo. Menos um cêntimo. Até já tivemos oportunidade de abordar assim muito ligeiramente este assunto. Bom, mas voltando à narrativa. Todavia, foi também cobrada a quantia de 6.500 escudos por uma coisa a que deu o nome de Doppler e que foi realizado no próprio consultório com uma maquineta ruidosa. Eu creio que aquilo a que este senhor se referia da maquineta ruidosa é que repare que aquelas máquinas Doppler têm uma sonda que parece a ponta deste lápis e aquilo é colocado em cima da artéria para ver se há ou não fluxo sanguíneo. E se há, aquilo realmente faz um barulho semelhante à água a correr num cano. Aliás, é uma coisa bastante audível e daí ele ter achado que a maquineta que era ruidosa. É óbvio que o que se passa é que você usa os acordos com entidades como uma espécie de engodo para chamar clientela. A atitude correta é rescindir os acordos e não agir desta maneira enganando as pessoas. Deste modo, convido-a no prazo de 8 dias devolver os 6.500 escudos mediante cheque a enviar a este tribunal. O senhor, por acaso, nos especifica se a mãe teria realmente alguma função no tribunal, realmente não o diz. Caso não o faça, apresentarei queixa no Ministério Público junto do Tribunal Criminal do Porto por crime de burla. Mais, comunicarei esta situação a todas as entidades com quem tem acordos, informando-as que estão simplesmente a servir de engodo, porque até essas entidades estão a ser burladas. Assinado, Senhor Juiz de Direito. Bom, eu recebi este fax e naturalmente fui ao advogado. E embora se tenham passado já 21 anos, ainda me lembro como se fosse hoje qual foi o primeiro comentário que o advogado fez quando leu o fax. Ele virou-se para mim e diz-me ele o seguinte: doutor, o senhor tem a certeza que este homem é mesmo juiz de direito? E eu virei-me para ele e disse: doutor, eu é que sei, eu não conheço o senhor de lado nenhum. Portanto, ele diz que é juiz de direito, é o que está aqui escrito. O que ele é, eu não sei. Bem, então e o que é que o doutor quer fazer? Naturalmente quero processar o senhor juiz, porque eu acho que esta carta é nitidamente difamatória, é atentória da minha dignidade pessoal e profissional, de maneira que quero realmente pôr uma ação contra o senhor doutor juiz. Doutor, mas está a ver? O doutor está a ver? Estou a ver, quero avançar com o processo. Mas o doutor está a ver. Não, doutor, eu não estou a ver. Doutor, o doutor deve estar a ver. Assim, olha, a única coisa que eu estou a ver, e repare que eu nesta altura ainda não tinha sido operado aos olhos, nem fazia a mínima ideia de que o viria a ser, é que o senhor não está a querer tomar conta do caso. O que é que o senhor está a querer, no fundo, a dizer com isto? Que eu, como cidadão, não tenho direito de defesa pelo facto da pessoa que me ofende ser um juiz, ou quer dizer que os juízes de direito estão acima da lei? Eu pensava que a lei... podem fazer o que quiserem. Podem fazer aquilo que quiserem porque realmente estão imunes.
De maneira que o senhor doutor continuava a dizer: "Oh, doutor, mas está a ver?" "Não, não é isso, mas está a ver." Bem, eu, como continuava sem ver nada, mudei de advogado. O problema é que fui a um segundo, fui a um terceiro e ao quarto, que me deu exatamente a mesma resposta. Eu acabei por lhe dizer: "Bem, então o doutor vai fazer o favor de me dizer o que é que eu vou fazer. Se vou fazer uma exposição à ordem dos advogados, pedindo um advogado para a minha defesa, se vou escrever para o Ministério da Defesa ou da Justiça, ou se vou escrever uma carta para o Presidente da República, para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, diga-me o que é que eu vou fazer, o que é que devo fazer numa circunstância desta natureza." De maneira que o doutor acabou por me dizer: "Olha, doutor, vamos fazer o seguinte, o senhor, vai escrever uma carta para o Conselho Superior de Magistratura, mas seja o mais sintético possível, manda a carta registada e não se esqueça de pedir resposta." E eu fiquei assim: "Mas porquê, doutor? Quer dizer, se não pedir resposta, não me dão resposta, pegam na minha reclamação e atiram para o caixote de lixo? É isso que o doutor me está a dizer?" provável. Doutor, faça aquilo que eu digo." Com certeza, naturalmente, eu vim cá para pedir conselhos, não é? De maneira que respondi ao fax, enviei um fax para o Tribunal Judicial, dizendo pura e simplesmente isto: "Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, em resposta ao fax que fiz o favor de me enviar, tenho a declarar que não reconheço a Vossa Excelência competência técnica e ou científica para caracterizar os meus instrumentos de trabalho, sendo certo que os mesmos não são maquinetas. Quanto ao mais, porque me considero ofendido na minha dignidade profissional, farei participação ao respectivo Conselho da Magistratura." Fiz a participação ao Conselho de Magistratura e realmente, uns meses depois, obtive a resposta. Recebi a resposta. E a resposta que tenho aqui, assinada pelo senhor escrivão de Direito, foi que, reunido em plenário, o Conselho tinha decidido aplicar a pena de advertência não registada ao senhor juiz de Direito com o voto contra. De maneira que, pronto, ficamos assim. Conclusão. Conclusão. Sabe que eu, efetivamente, a conclusão principal que queria tirar isto é que sabe que aquilo que me deixou absolutamente escandalizado foi o facto de... foi, digamos, aquilo que está subjacente nesta carta. Porque, repara, se o senhor doutor juiz me tem dito: "Olha, eu, em virtude de ter ido à consulta com a minha mãe, apercebi-me que o senhor tem uma atitude que é irregular, que eu acho que é prejudicial para os doentes." Ou seja, pedir uma explicação do processo que o doutor estava a aplicar na mãe, para tentar perceber o que é que Sem estava dúvida. a acontecer. Mas não, decidiu sair do consultório, ter pago o exame, ter saído como se nada tivesse acontecido e depois enviar uma cartinha a dizer que não, iria... Repara, é evidente que há aqui vários aspectos que realmente são realmente, que me parecem, a mim como cidadão, altamente criticáveis, nomeadamente o facto do senhor doutor juiz ter valido a sua posição e dos serviços do tribunal para me enviar um fax para tentar resolver um assunto que, para todos os efeitos, era um assunto particular e que só lhe dizia respeito indiretamente. Agora, repara, como eu estava a dizer, aquilo que me deixou mais escandalizado é que, repara, é que isto, mais do que a carta de um juiz de direito, isto parece a carta de um chefe da máfia. Porque, repara, eu percebia perfeitamente se o doutor juiz dissesse, como eu estava a dizer: "Olha, eu acho que o senhor está a ter uma postura incorreta e, portanto, eu vou apresentar uma queixa." Eu isto achava perfeitamente legítimo. Eu aí tentaria, portanto, entender-me do senhor doutor juiz e explicar qual era a razão porque subjacente, digamos, à minha atitude. Agora, repara, o que está subjacente a esta carta não é isto. Aquilo que o senhor doutor juiz diz é o seguinte: "Olha, você é um vigarista, eu vou fazer queixa de si a todas as entidades com quem você tem acordo, vou-lhe pôr um processo em cima, mas se realmente você me devolver o dinheiro que pagou a minha mãezinha, está tudo fica bem. tudo como dantes, quartel-general em Abrantes." Não é? E eu acho que isto, efetivamente, é altamente preocupante. A verdade é que os advogados que o doutor decorreu, os primeiros 3 advogados, só ao quarto... 4 advogados que recorreu, todos eles provavelmente achariam que o melhor era
devolver o dinheiro da consulta e deixar este caso passar em Naturalmente, branco. eles não se quiseram ver envolvidos porque sabe como é que é. Quer dizer, evidentemente que eles estavam sujeitos a de hoje para amanhã ter um caso e presente a Com esse esse senhor, com juiz. esse juiz, e poderem, ou os clientes deles sofrerem retaliações por causa de, digamos, de eles terem ajudado a fazer uma queixa. Agora, repara, isto efetivamente é assustador, isto desperta crise de ansiedade, porque, repara, quer dizer, qualquer um de nós está sujeito a ter uma hora negra, a ter digamos, um momento infeliz na vida, e está a ver com que, digamos, com que presença Sistema de espírito, judicial nos não estamos é a que eu deparar. me sentiria se estivesse presente, digamos, um juiz, digamos, com esta autoridade moral, e que iria julgar se eu efetivamente continuaria a andar na rua ou eventualmente seria preso, não é? Muito bem, doutor. Foi também esta fase de 2000 em que esteve tão ou mais estressado quanto os portugueses nesta fase do juiz Ivo Rosa? Não, olha, isto... Ou não o preocupou? Porque isto, efetivamente, estava de consciência tranquila perante o seu trabalho. Sim, é evidente que isto o problema da consciência tranquila é que, sabe, toda a gente hoje em dia Nem sempre resulta. Toda a gente tem a consciência tranquila hoje em dia. E a verdade é que há aqueles com consciência tranquila que estão atrás das grades e há aqueles com a consciência ainda muito mais tranquila e que andam a passear impunemente pelas ruas da cidade. Mas de maneira que eu olhe, eu de qualquer das maneiras queria, como eu digo, dar um conselho e tentar ajudar os portugueses que estão neste momento a sofrer, enfim, destas maleitas, por causa deste processo. E queria começar a aconselhar-vos, olha, em primeiro lugar, a manter a serenidade, porque o povo é sereno. Eu acho que seria útil para as pessoas, portanto, inscreverem-se em algum curso, digamos, de relaxamento, de tranquilidade mental, um yoga, um tai chi, assim, uma coisa do género. Beber um chazinho de tília, porque não um bom uísque com umas pedras de gelo. Para além do mais, como toda a gente sabe hoje em dia, há ótimos medicamentos, ansiolíticos, antidepressivos. Naturais também, naturais, não e alguns mesmo que sem ser naturais ainda com menos efeitos secundários do que a vacina da AstraZeneca, e manterem, como digo, o mais possível a serenidade, porque, conforme podem compreender, eu espero que me engane, e Deus queira que eu me engane, mas eu quero-me parecer que efetivamente este estado de coisas não é tão depressa que vai mudar. Vamos acreditar, eu já estou um bocado, sinceramente, enjoada, digamos, é um termo agressivo, desta frase vai ficar tudo bem, mas vamos acreditar que vai ficar tudo bem. Muito obrigada, doutor, por mais um tempo de saúde, desta vez diferente, mas para a semana vamos falar de seguros. Mas sempre ligada à saúde, é isso que importa, porque a saúde não é só aquele termo dito cujo, mas também tudo o que envolve toda a sua envolvente. Também temos de envolver a saúde mental, como nós estamos aqui seguindo as orientações, aliás, da Organização Mundial da Saúde. Que é muito importante. Muito obrigada, bom fim de semana. Foi um gosto igualmente, obrigado, Fátima. E quanto a si, desejo também um bom fim de semana e continuo sempre a acompanhar o Novo Canal, a região e, acima de tudo, aqui o programa Tempo de Saúde. Boa noite e bom fim de semana. Novo Canal, sempre novão, sempre seu.